Só pra dar aquela animada aí, nessa terça-noite, aqui na minha cidade está chovendo, porque só chove nessa cidade, eu não aguento mais. Mas a gente vai falar de coisa boa e não é top term. A gente vai falar de um livro pra começar essa live, começar esse papo camarada nosso, né? A gente vai falar sobre um sociólogo brasileiro, um dos mais importantes aí, talvez o primeiro mais importante, grande sociólogo brasileiro, que é Gilberto Freire. Eu acabei de ler um livro dele, este famoso Casa Grande Senzala. É uma lapada de livro, muito bom. E a gente vai discutir um pouco ele, porque ele é bem controverso. O pessoal, antes de eu ler, a fama de Gilberto Freire já acompanha ele, né? Mesmo que você não queira. O pessoal falou que ele levava muito em consideração a teoria racializada, né? Dividia muitas pessoas por raça, né? E o livro comprova isso mesmo, né? O livro é escrito em 1933 e nessa época a teoria racial estava bem alta, né? Entre as ciências sociais. No livro ele não é racista explicitamente, né? Ele comete apenas alguns deslizes racistas, né? Que é de se esperar de alguém dessa época. Mas o problema maior é que ele coloca a classe, a raça, em cima da classe. Então, para ele, muita coisa que aconteceu ali na época da colonização é devido à superioridade racial do português e tal. E ele não liga tanto para os dizeres econômicos ali da época, né? Claro que ele leva em consideração, mas não tanto quanto a raça. Porém, ele faz alguns avanços, sim, para tentar derrubar essa teoria racial, querendo ou não, ele tá numa época que não é tão forte quanto a época da colonização, né? A teoria racial, então ele faz alguns apontamentos. Um deles é sobre o sexo, né? Que antes dele, alguns sociólogos, alguns historiadores brasileiros apontavam que a depravação do humano daquela época era devido à raça preta, né? Aos pretos que eram muito sexualizados, né? E ele vai falar que não, que do mesmo jeito que o branco ia lá e forçava o ato sexual com o preto, né? Ele fazia isso com frutas, com todo tipo de objeto e até animais. Então, se você vai colocar o preto como o causador dessa depravação sexual, você vai ter que colocar a culpa na fruta também. Então, no final das contas, a culpa, na verdade, é do branco, né? Que estava colonizando ali. Então, essa é uma das críticas que ele faz. Então, querendo ou não, é um avanço. Mas em outros aspectos, ele acaba sendo racista no livro. Para além disso, o livro é fundamental para quem deseja estudar o, a sociologia no Brasil, que ele é um dos livros mais importantes que a gente tem. E ele tem um acervo muito importante de historicidade nas relações sociológicas ali da sociedade brasileira. Um deles é sobre o surto de sífilis que a gente teve no Brasil. E falando nisso, a gente tem hoje em dia um surto de sífilis, né? Mas ele vai falar que era bem comum as pessoas pegarem sífilis naquela época ali da colonização. E, na verdade, quem trouxe essa doença para o Brasil foram os portugueses. E na Europa existia esse surto de sífilis já há um tempo. E aqui no Brasil os índios não tinham isso, né? Esse surto fez muitas pessoas adoecerem, mas também era uma prática comum as pessoas se vangloriarem de ter pego sífilis. Olha que absurdo, né? Os meninos, na sua adolescência, que já tinham passado pela sífilis, né? Eles se vangloriavam das marcas que a sífilis tinha deixado, como falando, eu já sou homem, já transei, então me respeitem. Então as pessoas acabavam mostrando as marcas de sífilis como se fosse motivo de orgulho, né? Fora isso, né, essa epidemia de sífilis no Brasil acarretou em muitas barbaridades, né? Os médicos na época, por exemplo, diziam que para se curar sífilis era necessário que um homem se deitasse com uma menina de 16 anos preta, pra, assim, então se curar da sífilis e passar para ela, né? Então foi uma prática bem comum isso e era legitimada pelos homens, os médicos da época.
Então você vê que absurdo que era isso. Isso é no século 17, 18, por aí nessa época, né? Então as pretas e os índios e todo mundo sofreu com essa epidemia de sífilis trazida pelo português. Além disso, ele vai falar também do papel do indígena, né, no desenvolvimento da cultura brasileira, né? E os índios, eles eram, as mulheres principalmente, né? Elas eram obrigadas a se casar com os portugueses. E quando elas viviam ali na Casa Grande com os portugueses, elas iam passando essa cultura indígena para os portugueses e assim fazendo a cultura brasileira. Então o papel do índio entra por aí, né, na cultura. É, ele tem essa junção do português com o índio através desse casamento obrigatório, né, que era forçado pelos colonos para as indígenas, né? Além disso, ele também vai falar, por exemplo, das amas de leite, né, que eram as pretas que tomavam conta ali dos filhos dos senhores, né? Porque naquela época era muito comum se casar, as meninas principalmente, né? Se casarem com seus 12 e 13 anos já estavam engravidando e iam tendo um filho atrás do outro e por aí vai. E aí, muitas delas não resistiam. Então os filhos eram criados pelas amas de leite, né? E não pelos homens, óbvio, né? Você acha que o homem naquela época ia tomar conta de filho, né? Então a cultura preta acaba entrando muito por aí também, na Casa Grande, né? Pra fazer esse misto que é conhecida a cultura brasileira, né? Então as amas de leite foram um papel bem importante. E do mesmo jeito que os médicos falavam que era necessário ter, se deitar com uma menina preta de 16 anos para curar da sífilis, as pretas também eram escolhidas, as mais saudáveis, né? Para cuidar dos filhos, achando que passaria a doença do filho para ama de leite, assim curando o filho de algumas doenças, né? Esse daí é só uma rápida recapitulação do livro, né? Casagrande Senzala, que ele vai tratar de muitas outras coisas, também da culinária, dos costumes em geral, da religiosidade e por aí vai. O livro é bom nesse ponto, de você conhecer um pouco dos costumes da época e como eles acabam atingindo a gente hoje em dia. Então, tá recomendado o livro Casagrande Senzala, é muito bom. Outro negócio bem interessante que ele fala no livro é que na época da colonização, para você chegar aqui e ser um colono, né, você vindo da Europa, a maior obrigação era que você fosse cristão. Então, se você soubesse rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso, você era aceito no Brasil. E assim também que a gente tem essa característica, né, bem cristã do brasileiro, né? Se não me engano, 80% da população nossa é cristã. Então, vem daí também. Só que diferente aí de outros países, né? Que a igreja era no centro da cidade e todo mundo ia para lá e se conhecia e tal. Aqui no Brasil, o cristianismo era praticado dentro da Casa Grande, que normalmente a Casa Grande tem uma pequena paróquia ali, né? Então você tinha essa vivência muito grande ali na Casa Grande, né? Então não é que nem em outros países que as pessoas iam para o centro da cidade. Claro que havia esse costume também, mas na maioria dos casos as paróquias eram dentro da própria casa do senhor de escravo ali. Enfim, eu não vou ficar divagando muito sobre o livro, né? Porque o livro, querendo ou não, tem aí suas 500, 600 páginas. Mas fica a recomendação. Você tem que fazer a leitura por um olhar crítico, tendo em vista que o autor está escrevendo o livro em 1933. Então você vai ter muita coisa que você não concorda, muita coisa que é superada, mas vale super a pena aí a leitura do Casagrande Senzala do Gilberto Freire. Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, tá? Eu não pretendo ler outro livro do Gilberto Freire tão cedo, porque eu acho que eu já deu para ter uma ideia do que ele pensava, né? Mas é super interessante aí os costumes que ele traz, a historicidade toda. Enfim, vale a pena.